Hoje eu tô aqui para contar para vocês que a gente vai lançar um podcast no Manual do Mundo. Mas antes de falar o que é, quem a gente convidou, quais são as coisas que a gente já gravou, eu quero contar uma história para vocês. Presta atenção nessa história. Para quem me conhece hoje, me vê falando pra caramba aqui no vídeo, já foi em palestra minha, já me viu lá em cima do palco, é um pouco difícil de imaginar que quando eu era criança, eu era extremamente tímido. Eu odiava quando tinha aqueles trabalhos de teatro, tinha que cantar na frente de todo mundo. Isso me deixava nervoso pra caramba. Eu lembro uma vez na quinta série, tinha que fazer uma peça de teatro e eu me esforcei muito pra convencer o professor de que a peça de teatro que o meu grupo ia fazer precisava de um diretor. Tinha que ter um diretor, porque eu ia ser o diretor, porque de jeito nenhum eu queria ser a pessoa que subiria no palco. Daquela vez eu consegui me livrar, mas na vida da gente, a gente acaba tendo que aparecer, acaba tendo que falar com as pessoas e enfrentar isso. Pra mim não foi nem um pouco fácil, porque não era só timidez, eu sempre tive medo de confrontar as outras pessoas, de ocupar um espaço que não é meu, de propor alguma coisa pra outra pessoa e ela não aceitar. Então isso acaba não sendo só uma dificuldade de se colocar em cima do palco, mas é uma dificuldade de arrumar uma namorada, uma dificuldade de até arrumar um emprego. E a consequência desse problema foi que eu demorei muito tempo para fazer as coisas legais que eu queria fazer na minha vida. Então, durante toda a minha adolescência, eu não construí nada, eu era todo meio travado. Só comecei a pegar confiança em mim quando eu passei no vestibular da USP, que foi muito difícil de passar, e aí me acendeu alguma luz ali, dizendo que, poxa, talvez você consiga fazer alguma coisa grande. E aí sim, eu acabei indo trabalhar em lugares legais, conheci muita gente e toda essa história do Manual do Mundo que vocês talvez já conheçam um pedaço e que começou a aparecer essa pessoa que é muito menos tímida do que era antes e que tem coragem para fazer coisas que não tinha. Mas o mais importante de tudo, e é por isso que eu estou conversando sobre isso com vocês, é que esse problema não é só meu. Eu acho que esse problema é da maioria das pessoas. E eu tenho certeza absoluta que essa timidez, esse medo, essa falta de coragem faz com que as pessoas não realizem as coisas que elas poderiam realizar. Tem uma série de coisas legais que poderiam acontecer e que não acontece porque as pessoas são tímidas, porque elas têm medo, porque elas não querem se mostrar, porque elas não querem incomodar as outras. E foi pensando nisso que a gente resolveu fazer esse podcast. Nosso podcast vai se chamar Na Trilha dos Gigantes. O que são esses gigantes? São pessoas que fizeram coisas muito legais, muito mais legais do que as coisas que eu fiz, tá? Pra vocês terem uma ideia, uma das pessoas que a gente trouxe aqui, que eu tive muito prazer em conversar, foi o Amir Klink. Ele simplesmente atravessou o Oceano Atlântico num barco a remo em 1984. Então já veio Ana Paula Padrão, Rita Lobo, Drauzio Varela, Daniel Rezende, que é o diretor da Turma da Mônica. São todas pessoas que fizeram coisas muito legais, coisas grandes. E elas vieram contar como é que elas eram quando eram crianças, como é que foi o começo de tudo isso. Será que elas tinham vergonha também? Será que elas eram tímidas? Quais foram as barreiras que elas tiveram que vencer para chegar onde elas chegaram? Eu sabia que eu estava decepcionando as pessoas. Quando eu comecei na televisão e tal, você tem talento. Eu falei, que talento? Isso é treino. Sem divisão de tarefas, Não dá, uma pessoa... não existe a felicidade no mundo. E é muito legal quando a gente ouve dessas pessoas como é que foi a história delas, que a gente descobre que deu um monte de coisa errada no começo, que era difícil pra caramba pra elas também. São histórias muito legais que fazem com que a gente enxergue essas pessoas de um jeito mais humano e entenda que todo mundo tem problemas e que se a gente não tiver coragem de resolver esses problemas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Quando a gente teve a ideia do podcast, eu fiquei muito tempo pensando o que isso tem a ver com o Manual do Mundo, né? No Manual do Mundo a gente gosta de construir coisas, de mostrar como as coisas funcionam tecnicamente. Poucas vezes a gente fala sobre coisas mais humanas, né? Coisas que estão dentro da gente. Mas talvez tenha chegado a hora de falar sobre isso também. Eu acho que pode fazer diferença na vida de muita gente. E se tem uma coisa que me deixa com muito orgulho do Manual do Mundo, é que a gente talvez tenha feito diferença na vida de algumas pessoas. Só que a gente quer fazer mais ainda. O podcast foi gravado em vídeo também e é uma coisa diferente de tudo que a gente já fez. É um formato completamente diferente. As entrevistas têm 1 hora e pouquinho e quase não tem eu falando. São os entrevistados que vão contar as histórias. Eu tô ali só para fazer as perguntas, para guiar essa história, para a gente conseguir tirar esse conteúdo legal dessas pessoas. E eu vou confessar que eu tenho medo de lançar esse podcast. É que as pessoas ficaram muito radicais. Elas não têm mais paciência para ouvir uma opinião que seja diferente da delas. E é óbvio que se você for conversar com qualquer pessoa, você vai achar um monte de opiniões que são diferentes da sua. Então eu já queria deixar combinado com vocês que, poxa, é óbvio que nem todo mundo vai agradar, mas eu acho que é importante a gente ouvir outras opiniões, ouvir a voz de outras pessoas para entender como é que elas pensam.
Então vamos tratar bem os nossos convidados nos comentários. E se vocês quiserem que a gente convide outras pessoas que tenham uma segunda temporada, deixe nos comentários também pra gente saber quem vocês querem que a gente ouça da próxima vez. E pra terminar, eu queria mostrar essa sala especial que a gente criou aqui, que deu um baita de um trabalho, mas a gente também aprendeu muita coisa. A gente vai trocar a câmera pra ficar mais fácil de andar, tá? Para começo de conversa, essa aqui era uma sala onde várias pessoas trabalhavam e que elas foram trabalhar na parte de cima do manual e a gente vedou a sala completamente. Aqui tem uma janela imensa que a gente botou um drywall na frente. Drywall é uma parede de gesso, tá? Vocês conseguem perceber pelo barulho. E tem um tratamento acústico. Então dentro, entre as camadas de gesso, tem uma camada de lã de pet. É uma espécie de um tecido, de um acolchoado, né? De uma espuma de pet que não deixa passar o som. Então daqui não vem som de fora para dentro. Aí desse outro lado a gente fez praticamente a mesma coisa. Aqui era um corredor do Manual do Mundo. Passar um corredor, a gente fechou. Então toda essa parede aqui ela foi construída do zero. Aqui tem uma porta que vocês nem estão vendo. E depois a gente fez um tratamento acústico. Esse tratamento acústico ele tem duas funções. A primeira é isolar o som. Então, se passar um avião lá fora, não pode atrapalhar a entrevista. Mesmo quando toca um sino de uma igreja aqui perto, a gente consegue tocar a entrevista de qualquer jeito. Se passar alguém conversando no corredor, também a gente não ouve. E a segunda função desse tratamento acústico é também tirar o eco da sala. Porque é uma sala que praticamente não tem nenhum móvel, e aí tem bastante eco. Então, a gente praticamente conseguiu tirar o eco. No canto, a gente teve que usar um negocinho ali que chama Bass Trap, porque tava dando um eco meio estranhinho na sala e quando você coloca esse tratamento no canto, diminui. Foi a gente mesmo que fez no laser, com espuma dentro e tudo mais. Então isso aqui é aquela espuma tipo caixa de ovo, em cima no teto também tem uma espuma quadradinha. Isso tudo absorve bastante o som e tira o eco. Uma outra coisa muito bacana que a gente fez foi essa janela de vidro. São 2 vidros, tá, para isolar o som. E a ideia é que quem esteja no corredor passando consiga ver quem está sendo entrevistado aqui dentro, porque senão seria um corredor super escuro, chato. Para ficar mais bonito, a gente botou essa janela de YouTube em volta, então vocês estão vendo o play aí embaixo, a barrinha e tudo mais. Quem passa no corredor tem uma visão legal da sala. E qual que foi a ideia de cenário, né? Qual é que é o conceito de cenário que a gente está usando aqui? É como se fosse uma sala do Manual do Mundo. Se o Manual do Mundo fosse uma casa que tivesse uma sala de estar, como seria mais ou menos essa sala de estar? A gente acha que seria um lugar onde tem vários objetos interessantes, meio históricos e tal, que as pessoas querem pegar, querem ver. Na parede a gente colocou essas marcas de curva de nível. Essas marcas existem mapas de trilha, tá? Como a gente está falando da trilha dos gigantes, do caminho dos gigantes, a gente colocou dos 2 lados aqui, tem essa curva de nível. Isso aqui é um adesivo, tá? Que foi colocado em cima, foi desenhado e depois foi colado aqui. Esses objetos que você está vendo não são exatamente os que a gente usou no podcast, porque alguns a gente usou de uma empresa de cenografia, né? Que eles alugam objetos. Mas vários desses aqui têm um significado especial, tá? Essa aqui foi a câmera que eu aprendi a fotografar. Era do meu pai, é uma Pentax K1000. Essa outra câmera eu ganhei do pai da Mari. O pai da Mari é fotógrafo, então ele me deu várias câmeras antigas. Essa aqui é uma delas. Isso é um computador CP200 que a gente ganhou e até hoje não testou no Manual do Mundo, mas eu acho que ele funciona. Esse quadro com o logo novo do Manual do Mundo, que é bonito pra caramba, a gente ganhou no lançamento de livro. A cabeça de dinossauro foi um dinossauro que a gente desenterrou aqui no jardim do Manual do Mundo. Lógico que não, né? Essa cabeça a gente fez na impressora 3D junto com o Murilo do 3D Geek Show. Os livros também são alguns do Manual do Mundo, que a gente tem um grande livro de ciências, de matemática, de história. Tem aqui os 50 experimentos que fazer em casa, experimentos ao ar livre que dão muito orgulho na gente. Tem um quadrinho na parede que é uma história especial pra gente, que foi uma matéria da Folha de São Paulo sobre a nossa cápsula do tempo. Resumindo, a ideia é que as pessoas contem as suas histórias, mas os objetos que estão aqui também têm suas próprias histórias, que tem tudo a ver com o Manual do Mundo. Enfim, podcast estreia agora. Amanhã, nessa quinta-feira, vão ser 12 episódios toda quinta, tá? Durante 3 meses. Tá muito legal e pra mim foi muito especial porque eu tive que vencer mais um medo que eu tinha, que era de conhecer pessoas que eu gostava, que eu admirava demais, mas nunca tive coragem de chegar perto por causa do medo de me decepcionar com os meus próprios ídolos. E eu garanto pra vocês que eu não me decepcionei, foi muito bacana. Não dá pra sair desse podcast sem falar que você aprendeu alguma coisa. Então eu vejo vocês amanhã, quinta-feira, nesse mesmo cenário, fechou? Até lá!